Dentro da programação da Expo Tour 2013, a maior feira de turismo do Espírito Santo, com o tema Potencialidade e Desenvolvimento do Turismo Náutico Capixaba, a oportunidade científica. A partir de uma visão estratégica de desenvolvimento do turismo, do que a gente vem chamando internamente de PNT em ação, que é a consubstanciação da estratégia em um conjunto de diretrizes operacionais, que a gente procura com 3 ambientes de negócios da operacionalidade dessa nova estratégia. Um deles, os parques nacionais brasileiros, o segundo dele, o de turismo cultural com as cidades patrimônio, os centros históricos, e o terceiro deles exatamente com o turismo náutico. E colocar o Ministério do Turismo à disposição, para que a gente possa compartilhar agendas, trabalhar juntos e contem sempre com o nosso apoio no Ministério do Turismo. Eu não consigo imaginar a Marinha não estando ao lado de qualquer coisa que seja voltada para o mar. E o Espírito Santo, mais rapidamente que outros estados, está mudando. Nós queremos estar fazendo parte deste momento, até para juntos podermos ver o que poderia ser feito para sempre fazermos com segurança, né? Um estado bonito, uma costa maravilhosa como essa que nós temos, a potencialidade é gigantesca e ela existe. Mas nessa construção nós não podemos deixar de normatizarmos o turismo. Temos que ter parcerias com o governo do estado e da prefeitura e vermos como será esse desenvolvimento. Nós temos que ver se os equipamentos estão qualificados e se o pessoal está qualificado. E desde já coloco a todos que tiverem a iniciativa de fazer qualquer atividade voltada para o mar, seja de turismo, seja pesquisa científica, vamos nos qualificar e vamos dar segurança a todas as atividades. Quando a gente criou esse fórum na Secretaria, surgiu exatamente em função da questão da infraestrutura, né, da ideia de discutir a questão do turismo náutico no Espírito Santo sobre o aspecto de infraestrutura. Aqui tem um projeto que nós temos aqui pertinho, que é aqui na Cruz do Papa, do terminal de passageiros de cruzeiro marítimo. A ideia é fazer um terminal com a marina para 400 barcos, mega barcos, né? Não pequenos barcos, são pequenos barcos, e ter um terminal para 2 navios de cruzeiro. Nós estamos desenhando esse projeto, já está numa fase bem adiantada do projeto executivo, depois é um outro trabalho que nós vamos trazer aqui para a capitania. Estamos desenvolvendo o projeto do Canal de Guarapari, que já tem recursos do Ministério do Turismo. Esse projeto é um projeto de 36 milhões de reais que nós estamos desenvolvendo para a reurbanização do Canal de Guarapari. Mas, a partir daí, nós começamos a discutir outros projetos. Aí surgiu o projeto Tamar na Cruz do Papa, mas começamos a discutir também as ações do turismo, né, de atividades esportivas. Esse ano passado nós tivemos aqui o campeonato carioca de canoa havaiana, tivemos um campeonato alemão de pesca oceânica, e é importante, sem dúvida nenhuma, o apoio dessas instituições, parceiras nossas, para que a gente possa realmente fazer do Espírito Santo uma atividade, um estado que receba o turismo náutico em toda a sua essência. O turismo náutico e científico, em princípio, ele não pode ser estudado isoladamente, porque o turismo ele exige o pensamento sistêmico. O mais importante para qualquer processo de planejamento, da onde vem o nosso turista? Se eu separar em 4 áreas, a Grande Vitória não foi aqui, está crescendo. Basta olhar os novos investimentos que estão sendo feitos aqui. Mas é baseado em quê? Turismo de negócios, turismo de eventos, que muitas vezes é consequência do turismo de negócios. Só que o turismo de negócios é inelástico ao marketing, né? Então, Vitória está crescendo? Está. A região de montanhas está crescendo. A oportunidade de olhar o mar, porque onde nós estamos perdendo terreno são no litoral sul e no litoral norte. Principalmente no litoral sul, que era o nosso grande carro-chefe. Então, o destino do Espírito Santo, pelo histórico, ele tem que buscar novos caminhos, né? E esses novos caminhos, quais são os fatores básicos? Mercado tem, atrativo tem, o problema é na gestão.
Então, o que nós temos que mudar, né, é na gestão do turismo no nosso estado. Eu acho que o Espírito Santo deveria valorizar sua relação com o mar como um fator de identidade. As unidades de conservação brasileiras, elas devem ser fontes de riqueza para o país. Então nós fizemos uma pesquisa com os gestores de unidades de conservação, onde a gente constatou que mais de 80% dos parques recebem uma visitação muito tímida e, consequentemente, não arrecadam recursos por meio de turismo. Por outro lado, a grande maioria tem interesse em permitir, em promover a visitação por meio de parcerias e terceirizações. O lucro excedente das atividades de turismo ser internalizados para o projeto de conservação da unidade de conservação. Então, o gestor da unidade de conservação ele pode selecionar as atividades de turismo que ele quer que sejam operadas pelo setor privado. A gente consegue, por meio da parceria, garantir que vários desafios da atualidade, como carência de recursos financeiros para conservação, dificuldade de cobrir gastos correntes, servidores por hectare em áreas protegidas, sejam assumidos pelo privado. O governo ele nunca vai deixar de monitorar e fiscalizar, que são atividades que o governo não terceiriza, mas ele vai ter um privado para ajudar ele a melhorar o status quo da conservação dessas unidades. O Brasil é o primeiro no ranking de biodiversidade do mundo. Então, o que a gente discutia era que é importante os governos desenvolverem produtos, testarem, fomentarem o mercado, mas, sobretudo, com parcerias estratégicas com o setor privado, envolvendo as comunidades, com a sociedade. Nossa região, né, ela é reconhecida internacionalmente como uma área importantíssima no que diz respeito à biologia e ecologia. E ela ainda é uma região que, apesar desse reconhecimento, é insuficientemente conhecida. Nós temos uma grande diversidade de organismos, né, de golfinhos, cerca de 20 espécies, uma das maiores biodiversidades de peixes recifais, né, a maior do Brasil, cerca de 80% dos peixes recifais do Brasil estão aqui. E agora eu vou dar um panorama um pouquinho das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas. O importante, né, de descobrimento dessa região foi do banco de laminárias que existe, né, o Floresta de Kelps, como é bem conhecido aí mundialmente. Essa é uma estrutura que ela é característica de uma região temperada, que ela é considerada rara, né, na região tropical. E aqui foram descobertas 2 espécies endêmicas, né, dessa região, que estão mais ou menos entre 45 e 120 metros de profundidade e tem cerca de 3,5 metros de comprimento. Nós possuímos o maior banco de rodolitos do mundo. O banco de rodolitos, né, são essas estruturas, são formadas por algas coralináceas, né, que pegam esse carbonato de cálcio e vão formando formações congressivas, estruturas de algas. Esse banco, né, como essas outras pesquisas mostram, ele vai até o sul do Espírito Santo, né? Então, ele é muito maior do que o maior banco do mundo. O turismo de base comunitária, ele vem como uma forma de gestão onde que a comunidade local ela participa ativamente do processo. Então, ela não é uma subalterna das empresas. Ela pode muito bem ser uma operadora. A gente tem exemplos que têm dado certo. Em Pedra Azul, recentemente, né, que a comunidade vem assumindo a questão da visitação pública e vem gerando uma renda assim fora do normal para a realidade da comunidade. Tem um projeto Ecobase Ilha das Caieiras. Ao ser criada a estação ecológica, ela preservou um espaço que era tradicional. Uma outra questão é que a gente também está organizando em setembro, Voz da Natureza e Instituto Capixaba de Ecoturismo, uma primeira saída para observação de baleias que vai sair de Santa Cruz. Isso está sendo planejado. O privado ele não cria mercados, né? Essa criação, fomenta a criação de novos mercados, tem que vir parte do poder público. O Espírito Santo ele tem uma ligação com o mar enorme. Se o capixaba parar para analisar, qual que é a nossa relação? Como que o Brasil conhece o Espírito Santo? É pela Muqueca, Guarapari, Itaúnas, é pela zona costeira. Então a gente tem que valorizar mais isso, a gente tem que desenvolver isso, a gente tem que abrir mão de uns usos por outros usos. A maior parte do banco de abrolhos realmente está no Espírito Santo
E a gente tem todo um compromisso nacional e internacional de conservação desse patrimônio. Quer dizer, nós temos aí não só a obrigação de saber usá-lo, mas de ajudar a conservá-lo para todo o Atlântico Sul. Então, a gente tem um projeto Conexão Abrolhos Trindade, que prevê não só a construção da reserva da biosfera, mas a promoção de diversos usos sustentáveis para a região, destacando aí o potencial para o turismo e para o turismo científico e de observação. O turismo, ela é a principal ferramenta que hoje nós temos contra o não retorno à caça. O Banco de Abrolhos é considerado a maior área de reprodução do Atlântico Sul Ocidental, né? Então, geralmente, quando a gente fala Banco dos Abrolhos, todo mundo imagina o Parque Marinho dos Abrolhos, que é uma região muito pequena dentro do complexo todo desse banco. Então, em 88 começou o projeto Balneário Jubarte e na década de 90 iniciou o turismo. Tese que era um turismo oportunístico. Muitas pessoas iam visitar o arquipélago e no caminho, no trajeto, viam baleia. O que vocês estão vendo aqui, essas manchas azuis, são dados de sobrevoo, que foram feitos nos anos 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2008. Então vocês vão ver, o azul mais escuro são manchas de maior densidade de baleia. E tem uma grande concentração aqui no sul do Banco dos Abrolhos, que pega toda a região do Espírito Santo. Para se fazer qualquer atividade, é essencial o monitoramento científico. Então, esse fórum e a nossa presença aqui, acho que veio de bastante encontro a de você querer promover um turismo, mas com a base científica e um monitoramento efetivo. O turismo ele pode ser mais um efeito negativo, e a gente não quer. Diversidade fica no Banco dos Abrolhos. O norte do Espírito Santo, ali você vê o sul do Banco dos Abrolhos. Tudo bem, é a área mais importante do Brasil para esses ambientes recifais. A partir do Espírito Santo, começa uma zona de transição entre a fauna tropical, né, e a fauna temperada. E o Espírito Santo, então, tem uma mescla dessas espécies. Tem algumas espécies cujo limite norte de distribuição é no Espírito Santo e umas espécies cujo limite sul de distribuição é no Espírito Santo. E aqui você tem uma mistura. Os ambientes recifais do Brasil estão sendo degradados desde o século XIX. Quais são as estratégias, então, de tentar conter essa destruição? A primeira estratégia internacionalmente reconhecida é você criar unidade de conservação. Hoje no Brasil é protegido há 10 anos. Então aqui um exemplo, isso é Fernando de Noronha. Então lá o mero já é um atrativo. E você se aproximar embaixo d'água de um peixe tão grande, realmente é uma sensação, uma emoção bem diferenciada. Assim. Ele é um peixe que ele forma grandes agregados reprodutivos, então vão em determinada época do ano, em determinados locais, eles têm uma fidelidade a esses locais. Nesse ponto de mergulho onde é de agregação de mero, eles têm um mergulho que é voltado a assistir essas agregações. Então, são cerca de centenas de mergulhadores, são 10 barcos que operam lá, cada barco opera com mais de 50 mergulhadores e faz mais de 3 viagens por dia. Esse é um programa que tem na Flórida, onde os mergulhadores vão, fazem algumas saídas de campo. Isso é um bom exemplo do que o turismo pode trazer de dado para a ciência. Nós começamos em 82 com 3 bases, Regência, Praia do Forte e Pirambu. As camisetas começamos a fazer para distribuir ao pescador. Eu protejo a tartaruga marinha, eu salvei, fazendo na cozinha da reserva. Aí chegavam as pessoas, que bacana, eu quero comprar uma. Pô, vamos fazer para vender. E aí começamos 1, 10, 500. Só em Regência esse ano fizemos 120 mil camisetas distribuídas pelo Brasil todo. Estamos com as espécies se recuperando também. Em azul ali a careta, que mais desova, e em vermelho a gigante, que tem uma oscilação bastante grande, mas também com tendência de crescimento. Acho que com esse tanque oceânico ali que nós estamos planejando, a Secretaria de Turismo está nos apoiando, né? É um tanque com visão, inclusive, submersa, onde a gente pretende ter grandes animais aí e poder marinizar um pouco mais a sociedade capixaba aqui.
da percepção de vocês com a implantação de recifes artificiais marinhos como áreas para turismo, de observação de diversas espécies, e como vocês acreditam que isso possa vir contribuir com o elo de conservação e viabilidade turística? Ora, num estado como o Espírito Santo, que tem as formações de arenito ferruginoso aqui para o norte, que tem os costões rochosos e as ilhas para o sul, eu não vejo muito sentido gastar uma montanha de dinheiro para criar uma coisa que você já tem naturalmente. Se você colocar recifes artificiais com a intenção de fazer turismo, então, de que as pessoas mergulhem lá, ou etc., e não criar áreas para proteger esses recifes, você vai estar criando armadilhas para esses peixes. Se você não tiver como fiscalizar, se você não tiver medidas para manejar esses recifes, não vale de nada. Foi o nosso desafio desde o nosso primeiro fórum, porque nós começamos com infraestrutura. No segundo, nós falamos de eventos, do que a gente pode realizar. E hoje nós estamos falando da essência, do científico. E dizer, vale a pena trabalhar pelo turismo no Espírito Santo. Muito obrigada.